Olá, alunos! Sejam bem-vindos ao canal da Astra Mundo Jurídico e hoje vamos iniciar o módulo 2º da disciplina Teoria Geral do Processo e Fase do Conhecimento no Processo Civil. Neste módulo estudaremos a fase de conhecimento no processo civil, que corresponde à etapa em que o juiz analisa os fatos, as provas e os argumentos das partes para, ao final, proferir uma sentença. Nesta aula 7, vamos estudar a fase postulatória, abordando a petição inicial, o indeferimento da petição inicial, a citação e a audiência de conciliação ou mediação. A fase de conhecimento é uma das etapas mais importantes do processo civil. É nela que se desenvolve a atividade cognitiva do juiz, ou seja, a análise dos fatos e do direito para a solução do conflito. A primeira fase do procedimento comum é justamente a fase postulatória, caracterizada pela apresentação das alegações iniciais das partes. Tudo começa com a petição inicial. A petição inicial é o ato processual por meio do qual o autor provoca a atuação do Poder Judiciário, exercendo o direito de ação. É por meio dela que o autor apresenta os fatos, os fundamentos jurídicos e formula o pedido que deseja ver apreciado pelo juiz. A petição inicial é considerada a peça mais importante do processo, pois é ela que dá origem à relação jurídica processual e delimita os contornos da demanda. O juiz, em regra, deverá decidir dentro dos limites estabelecidos pelo pedido formulado pelo autor. O Código de Processo Civil, em seu artigo 319, estabelece os requisitos da petição inicial. O primeiro requisito é o endereçamento, ou seja, a indicação do juízo ou tribunal ao qual a demanda é dirigida. Outro requisito é a qualificação das partes. Devem ser informados os dados do autor e do réu, como nome, estado civil, profissão, número de CPF ou CNPJ, endereço eletrônico, domicílio e residência, sempre que possível. A petição inicial também deve conter os fatos e os fundamentos jurídicos do pedido. Os fatos correspondem às circunstâncias que deram origem ao conflito, enquanto os fundamentos jurídicos consistem nas normas e argumentos que justificam a pretensão do autor. Outro elemento essencial é o pedido. O pedido representa aquilo que o autor pretende obter do Poder Judiciário. Ele deve ser certo e determinado, salvo as hipóteses admitidas pela legislação. A petição inicial também deve apresentar o valor da causa, que corresponde ao benefício econômico pretendido ou ao valor atribuído à demanda para fins processuais. Além disso, o autor deve indicar as provas que pretende produzir para demonstrar a veracidade de suas alegações. Podem ser provas documentais, testemunhais, periciais, entre outras previstas em lei. Por fim, a petição inicial deve conter a opção do autor quanto à realização ou não da audiência de conciliação ou mediação, prevista pelo Código de Processo Civil de 2015. Recebida a petição inicial, o juiz realizará uma análise preliminar para verificar se estão presentes os requisitos necessários ao regular desenvolvimento do processo. Caso identifique defeitos ou irregularidades que possam ser corrigidos, o magistrado determinará que o autor emende a petição inicial no prazo legal. Entretanto, existem situações em que a petição inicial poderá ser indeferida. O indeferimento da petição inicial corresponde à rejeição da demanda logo no início do processo, impedindo seu prosseguimento. O artigo 330 do Código de Processo Civil estabelece as principais hipóteses de indeferimento. A primeira delas ocorre quando a petição inicial é inepta. Considera-se inepta a petição que não apresenta pedido ou causa de pedir, contém pedidos incompatíveis entre si ou apresenta narração dos fatos que não permite a compreensão da controvérsia. Outra hipótese ocorre quando a parte é manifestamente ilegítima ou quando falta interesse processual. Também poderá haver indeferimento quando não forem atendidas as determinações do juiz para emenda da petição inicial. Contra a decisão que indefere a petição inicial é cabível recurso de apelação, permitindo ao tribunal reexaminar a matéria. Se a petição inicial estiver regular e apta ao prosseguimento, o juiz determinará a citação do réu. A citação é um dos atos mais importantes do processo, pois é por meio dela que o réu é convocado para participar da relação processual e exercer seu direito de defesa. A citação representa a concretização dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Sem citação válida, o processo poderá ser considerado nulo,
uma vez que ninguém pode ser condenado sem ter tido a oportunidade de se manifestar. Existem diversas modalidades de citação previstas no Código de Processo Civil. A principal delas é a citação pelo correio, realizada por meio de carta com aviso de recebimento. Também é possível a citação por oficial de justiça, especialmente quando a citação postal não for possível. Além dessas modalidades, existe a citação por meio eletrônico, cada vez mais utilizada em razão do avanço da tecnologia. Há ainda a citação por edital, utilizada quando o réu se encontra em local incerto ou não sabido, e a citação por hora certa, aplicada quando houver suspeita de ocultação do destinatário. Uma vez citado, o réu passa a integrar formalmente a relação processual e adquire a possibilidade de apresentar sua defesa dentro do prazo previsto em lei. Antes da apresentação da contestação, o Código de Processo Civil de 2015 estabeleceu como regra a realização da audiência de conciliação ou mediação. Essa inovação representa uma das maiores mudanças trazidas pelo atual Código, que passou a valorizar os métodos consensuais de solução dos conflitos. A audiência de conciliação ou mediação possui como principal objetivo buscar uma solução amigável para a controvérsia, evitando a continuidade do processo e promovendo uma resposta mais rápida e eficiente para as partes. Na conciliação, o conciliador atua de maneira mais ativa, podendo sugerir soluções para o conflito. Esse método é especialmente recomendado quando não existe relação anterior entre as partes. Já a mediação é mais indicada para situações em que existe vínculo prévio entre os envolvidos, como ocorre em conflitos familiares ou societários. O mediador atua facilitando o diálogo entre as partes, sem apresentar propostas, permitindo que os próprios interessados construam uma solução consensual. A audiência de conciliação ou mediação somente não será realizada quando ambas as partes manifestarem expressamente desinteresse na autocomposição ou quando a causa não admitir acordo. Caso seja obtido um acordo, ele será homologado pelo juiz e terá força de título executivo judicial, encerrando o processo. Se não houver composição, o procedimento seguirá normalmente, iniciando-se a fase de defesa do réu. A valorização da conciliação e da mediação demonstra que o processo moderno busca não apenas a solução judicial dos conflitos, mas também a promoção da pacificação social por meio do diálogo e da cooperação entre as partes. Portanto, podemos concluir que a fase postulatória representa o momento inicial da fase de conhecimento. Ela começa com a apresentação da petição inicial, que deve observar os requisitos previstos em lei. O juiz pode determinar sua emenda ou, em determinadas situações, indeferi-la. Superada essa etapa, ocorre a citação do réu, garantindo o contraditório e a ampla defesa. Em seguida, busca-se a solução consensual por meio da audiência de conciliação ou mediação, reforçando a importância dos métodos adequados de resolução dos conflitos. Compreender a fase postulatória é fundamental para o estudo do processo civil, pois é nela que se estabelece a relação processual e se iniciam os atos destinados à formação do convencimento do juiz. Na próxima aula, continuaremos nossos estudos sobre a fase de conhecimento no processo civil, aprofundando os mecanismos de defesa do réu e os demais atos que compõem o procedimento comum. Até a próxima!